A todo mundo aí, tranquilo. Quero dar aqui os parabéns aqui para quem já completou as duas outras atividades anteriores. Hoje nós vamos falar da última atividade, vamos falar um pouco dela, como ela pode ser produzida por vocês, e vamos tirar aí qualquer outro tipo de dúvida que possa ter. Vocês estão escutando bem? Está tudo tranquilo? O áudio está bacana? Né? Então, vamos lá, gente. Primeiramente, nós vamos voltar um pouco na aula passada, tocar sobre alguns assuntos bem rapidamente, porque às 8h30 começa a atividade de vocês para essa web. E informando que dia 11, às 7 horas, nós vamos ter uma web também. Só para finalizar, ou para não tentar, logicamente, é impossível esgotar o assunto, mas nós vamos fazer novamente uma web dia 11 para apaziguar qualquer coisa, tratar de outros assuntos que ainda não foram tratados na primeira aula e não vão dar tempo de ser tratados nessa aula agora. E a gente consegue finalizar a unidade 1, a 2 e a 3. Tudo bem? Só informando que a atividade de hoje ela vai valer os 5 pontos, né? Normal. E os que participaram na atividade passada, eu fiz um levantamento e já lancei a nota manual no sistema. Alguns já podem perceber que já está lá. Tá? Então vamos lá, gente. Isso aqui vai ser, vou só passar, entendeu? E a gente vai. E a Natália está perguntando aqui a da sexta. A atividade da sexta, ela é para que nós possamos, né, fazer um apanhado geral da web 1, 2, nessa terceira web, e tirar algumas dúvidas, conversar um pouco sobre a disciplina, entendeu? Teoricamente, ela não vai vai valer 5 pontos, ela vai valer, eu gostaria de contar com a presença de vocês para a gente, pelo menos, terminar todas as unidades. Aqui, infelizmente, não deu tempo de terminar na primeira, não vai dar tempo de terminar hoje, também na sexta-feira eu espero que a gente contemple todas as atividades. Respondendo aqui rapidamente a da pergunta da Solange sobre a questão das imagens do glossário, eu enviei, inclusive, um link na mensagem para vocês, e lá vocês conseguem compactar o tamanho dessa imagem. Eu compactei uma imagem, saiu de 6 para 4 megas, se eu não estou enganado. Você consegue compactar e depois você consegue enviar, porque ela fica mais leve. Né? Ela fica mais leve. O Antônio mandou no arquivo zip também uma outra possibilidade de você zipar esse arquivo e enviar, ele fica mais leve também. E o arquivo, logicamente, o sistema consegue receber isso de uma forma bem mais tranquila. Até porque também saiu de 5 MB para 20, justamente para poder conseguir receber os trabalhos de vocês. Você pode enviar 1 arquivo, 2 arquivos, 3 arquivos, desde que você envie a disciplina, envie a atividade para finalizar a disciplina. Eu percebi também, eu até coloquei na mensagem, sobre aqueles colegas que vocês sabem que estão matriculados na disciplina e ainda não tiveram nenhum acesso. Conversa com eles, dá uma motivada. Vamos lá, gente, ainda tem tempo. Tá? Ainda tem tempo. Vamos começar. Tá? Primeiramente, sobre a questão dos conceitos geomorfológicos. Tá? Temos aqui, para iniciar os estudos, seria importante você pensar sobre as formas do relevo. O que é geomorfologia, a não ser que o estudo das formas do relevo. A geomorfologia é uma ciência.
foi que nós comentamos na aula passada, que é uma ciência que ela se aporta de outros conhecimentos, de outras áreas da geociência. Nós estamos trabalhando a geomorfologia do ponto de vista geomorfológico, do ponto de vista pedológico, a geomorfologia e a hidrografia, e a geomorfologia e essa interface, né, com o sistema ambiental. Tudo isso, né, vale ressaltar, com esse caráter que essas alternâncias no relevo, elas também dinamizam a estrutura na paisagem. Falamos também da questão do tempo geológico, do espaço geográfico, né? Sobre o momento do tempo geológico, o relevo terrestre, o resultado da procura de equilíbrio entre as forças. Procura de equilíbrio entre essas forças. Quais são essas forças? As forças endógenas e as forças exógenas. Falando também da tendência de fluxo, da questão da astenosfera, que é um compartimento do complexo do sistema, né? A movimentação de placas, né? E as consequências. E também a questão da orogênese, do vulcanismo e terremotos. Tá? Nessa imagem, né, que foi projetada, está sendo projetada para vocês, tá? É a compartimentação, o fatiamento das camadas da Terra. Tá? Aqui a estrutura interna das camadas da Terra, né? Você tem a crosta terrestre, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo externo. Essa imagem aqui, ela tinha dado um problema, eu já regularizei isso aqui, principalmente para colocar a fonte e melhorar essa projeção para vocês. Sobre a questão dos slides, só respondendo rapidamente aqui, eu vou finalizar os slides. Hoje ainda tem mais coisas aqui. Ele estava com um volume, agora aumentou para vezes 2. E eu vou passar todo esse material para vocês. Tá? Vou postar ele lá dentro da plataforma, vocês vão ter acesso para vocês poderem, digamos assim, estudar por ele, se balizar, ter um referencial, algo dessa natureza. Então, voltando para lá, a Terra, né, nesse fatiamento 3D tridimensional, você tem a crosta, o manto e todas as outras interfaces da superfície e de subsuperfície. Detalhe, a crosta continental ela é formada essencialmente por silicatos aluminosos. Por isso era antigamente chamada de sial, sílica e alumínio, né? Com a composição global semelhante à do granito. Ela mede em torno, aproximadamente, de 25 a 50 km de espessura. Né? E como é que foi descoberto toda essa questão? Por poços, por furos ou por propagação de ondas. Né? A crosta oceânica ela é composta essencialmente de basalto, né? Formada por silicatos magnesianos e, por isso, chamada de cima. Tem entre 5 e 10 km de espessura. Estudo de ordem paleográfica, né, que eu comentei com vocês. A paleografia ela é sem precedentes essa possibilidade de você conseguir identificar áreas dentro do globo ou que determinada formação litológica, o que elas convergem para essa situação. Como elementos que são constituintes, que estão em determinada área, que são semelhantes às que estão em outros. Por exemplo, a relação da placa tectônica sul-americana com a placa africana. Falando em placas, aqui há as placas tectônicas apresentadas na questão da deriva continental. Vocês observam que vocês têm placas que elas colidem, placas que se afastam, né? Mesma placa, falei da placa sul-americana e a placa africana. Só voltando para a questão das pesquisas paleográficas, entendam, elementos que foram encontrados nesta região do Brasil, por exemplo,
foram os mesmos encontrados nesta região da África. Ou seja, confirma a teoria do Alfred Wegener que um dia todos esses grandes continentes eles estavam interligados. Tá? Como o André Pignon escreveu aqui, o grande supercontinente foi a Pangeia. Nessa outra imagem, que foi digitalizada, que é um modelo tectônico digital da atividade na Terra, eu coloquei aqui embaixo, inclusive, a fonte para que vocês, só por curiosidade, alguém anotou essa fonte ou alguém teve a curiosidade de pesquisar alguma coisa a mais. Então você tem aqui esses divisores, você tem a área de vulcanismo, aqui que eu falei, entendendo? Você tem o total, ou a dimensão do deslocamento de centímetros, né, em centímetros por ano de uma placa da outra ou da convergência de uma placa sobre a outra. Modernamente, a geomorfologia, como falei anteriormente, né, ela passou a incorporar em suas considerações a intervenção antrópica ou a intervenção humana. O homem também, em determinado momento, ele passou a ser um ator mais expressivo das mudanças na paisagem no mundo terrestre. Tá? Sobre o relevo, sendo uma grande aliada nos estudos ambientais, ao permitir entender, modelar e prever os fenômenos de inundação, de movimento de massa, de subsidências em grandes áreas e outros. Vocês lembram, na aula passada, vocês tiveram acesso a dois links no YouTube que vocês precisaram. Um foi sobre as vossorocas e outro foi sobre os movimentos de massa. Dos conceitos fundamentais, a geomorfologia, como eu falei no início, é o quê? É uma ciência natural que tem por objetivo o estudo das formas do relevo. O estudo das formas do relevo na superfície terrestre. A palavra geomorfologia é artificial porque ela pode ser decomposta. Geo, terra, morfo, forma, e logos, estudos. Portanto, o estudo da forma da Terra. Assim, a geomorfologia é uma ciência natural. Né? Ela tem um objetivo científico de estudo. Qual o objetivo da geomorfologia? As formas do relevo terrestre. Em atitudes científicas, ela descreve, classifica e explica. Então, você, dentro de todo o material metodológico, de procedimentos, você tem essa possibilidade de trabalhar em nível exploratório, descrevendo, classificando e explicando. Tem o mesmo mecanismo operacional, né, de outras ciências naturais, desde que deseja explicar, é obrigado a descrever cientificamente, logo usar a terminologia adequada. Dentro daquelas terminologias adequadas, dentro do glossário, vocês têm algumas situações expressivas de itens e termos conceituais, com qual vocês conseguiram fazer. E conseguiram ler, uns conseguiram, eu tenho certeza, até que aprender um pouco mais. Pode-se dizer que o campo de estudo da geomorfologia é a superfície de contato que separa a parte sólida e a líquida da Terra. É a litosfera, a parte sólida, e os envoltórios líquidos, a hidrosfera, e os gasosos, a atmosfera. Em termos de uma ciência moderna, uma superfície de contato reflete o estado de equilíbrio entre todas as forças atuantes, as endógenas e as exógenas. Do campo de estudo geomorfológico, segundo Penteado, né, uma superfície de contato que une uma parte sólida do globo, a litosfera e seus invólucros, o líquido e o gasoso,
como todas as superfícies de contato, a superfície da litosfera é o reflexo de um equilíbrio móvel entre as forças da natureza. As forças da natureza, tanto do processo endógeno quanto do processo exógeno, elas atuam no modelado do relevo. A análise e o estudo dos fenômenos gerados dessa complexidade de ações deve ser feito sobre dois aspectos básicos, a parte do estático e a parte do dinâmico. Fornecer a descrição explicativa e um inventário detalhado das formas. Analisar os processos que operam na superfície terrestre. No primeiro caso, a geomorfologia se preocupa com o aspecto estático da paisagem, a anatomia, e no segundo, com o aspecto dinâmico, a fisiologia da paisagem. Dentre os níveis de abordagem, o relevo assume importância fundamental no processo de ocupação do espaço. Fator que inclui as propriedades de suporte ou recurso, cujas formas ou modalidades de apropriação respondem pelo comportamento da paisagem e suas consequências. Falamos também na aula passada, e vou reiterar, e alguns colegas até colocaram, o homem como agente modelador do relevo. A ocupação, as mudanças, a alternância, essa modificação dentro do processo de uso e ocupação do solo em todas as cidades no país. Não é diferente aqui na cidade de Ponta Grossa ou numa outra cidade lá no Piauí ou lá em Roraima. Ao se apresentar um estudo integral do relevo, deve-se levar em consideração os 3 níveis de abordagem, sistematizados por Aziz Absaber. A compartimentação morfológica, o levantamento da estrutura superficial e o estudo da fisiologia. A compartimentação inclui observações relativas aos diferentes níveis topográficos e características do relevo, que apresentam uma importância direta no processo de ocupação. A estrutura superficial, que nós comentamos sobre a questão dos paleopavimentos. Eu mostrei esse paleopavimento. A informação está embaixo na rodovia M010, lá no estado do Amazonas. Esse outro pavimento de uma borda, de uma margem de rio, lá no município de Chapuri, no Acre. Reiterando aqui, o direcionamento das camadas, quais elas foram sobrepostas umas às outras ao longo do tempo. Esse terraço fluvial, um paleopavimento, e a ocupação desse terraço, desse paleopavimento, pelo homem. A desembocadura dos rios, tanto do rio Acre quanto do rio Chapuri, e o tipo de material que existe, ou que é deixado após o período das cheias. Um material mais grosseiro, um material mais arenídeo. A fisiologia da paisagem, o terceiro nível, de compreender a ação dos processos dinâmicos, interferindo na análise do como um homem como sujeito modificador. Vamos passar aqui mais um pouco. A questão desse item da Vossoroca, que ele está ligado àquele vídeo que nós tivemos oportunidade de verificar na semana do dia 23. O vídeo e os movimentos de massa. O Brasil, por suas condições climáticas, grandes extensões de maciço montanhoso, está sujeito a desastres associados aos movimentos de massa nas encostas, além da frequência elevada daqueles de origem natural. Ocorre no país também um grande número de acidentes induzidos pela ação antrópica. A forma que você ocupa os espaços, ocupa as encostas. Me perguntaram, eu não lembro quem, mas perguntou, uma área de risco, ela pode ser também considerada natural, ou ela é de ordem natural, ou só quando existe ocupação humana? Ela pode ser uma área de risco natural, considerando principalmente a declividade naquela escarpa, ou naquela montanha, ou naquela encosta.
O material que está sobreposto ou que está sobre aquela rocha, ele está, como eu expliquei anteriormente, ele também sofre uma forte pressão. O peso, o contato entre um material e a rocha, mais a precipitação, vai acontecer o quê? Ele vai causar um processo no solo, pela infiltração da água, encharcando esse solo, considerando um peso maior para esse solo, e considerando também a questão da declividade, pode acontecer o colapso e pode acontecer o deslizamento, tá? Como ficou observado no vídeo. O que é o movimento de massa? É um movimento do solo de rocha ou vegetação ao longo, tá, da vertente sobre a ação direta da gravidade. A contribuição de outro meio, como a água, o gelo, se dá pela redução da resistência dos materiais da vertente, ou pela indução do comportamento plástico do fluido dos solos. O solo ele vai absorver aquela infiltração, absorver a água, né? Com essa absorção da água, consequentemente, ele vai se tornar um pouco mais fluido e mais solto, né? Dependendo da litologia, ele vai escorregar. Porque tem árvores também que fazem parte desse processo, como mostrados. Esse material aqui não deu para a gente ver na aula passada, porque é uma questão das cores, eu acho, do fundo, né? Mas aqui tem a característica do movimento, o material e a geometria. Para o rastejo, que é um processo de escorregamento, quedas e corridas, que nós detalhamos, vai ser detalhado mais à frente, inclusive. São vários planos de deslocamento interno, uma velocidade muito baixa, ou seja, de centímetros por ano. Quando eu falei que algumas áreas que você pode observar que existe rastejo, por exemplo, com o desnivelamento de algum muro, árvores com um tronco curvo, ou com curvamento nesse tronco, né? Tudo isso é indício, pode ser indício de rastejo. Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes, solos, depósitos, rocha alterada, fraturada e a geometria indefinida. No escorregamento, poucos planos de deslocamento e a velocidade aqui já aumenta um pouco mais, já metros por hora, e até velocidades mais altas. Tá? O rastejo, dependendo do tipo de material, ele pode evoluir para um escorregamento. Quedas, sem planos de deslocamento, movimento tipo livre ou do plano inclinado. E as corridas, muitas, né? Superfície de deslocamento, interna e externa, a massa de movimentação, movimento semelhante a de um líquido viscoso. Aqui, sinais de instabilização, nessa imagem, os sinais de instabilização do movimento no terreno. Tá? Lembra da árvore que eu falei? Um tronco curvado? Né? Trincas no terreno, a infiltração da água, drenando aqui, né? As trincas nas casas, a forma de ocupação, esse tipo de corte que deixou essa articulação aqui, ó, isso pode causar um deslocamento dessa massa com essa casa em cima e ela vir parar aqui embaixo, tá? Conforme, inclusive, foi verificado no vídeo. Tá? Os tipos de escorregamentos rotacionais, os translacionais, né? As quedas de bloco, tá? As descontinuidades ou fraturas que são ocasionadas na rocha, deixam elas totalmente instáveis, né? E pela gravidade elas se precipitam, caem. Né? O movimento, a rotação de blocos por tombamento. Aqui o rolamento de blocos também, que nós comentamos, inclusive porque eles ficam presos a esse material do solo e com o tempo esse material vai sendo erodido na sua base, como vai acontecendo aqui especificamente, e mais para frente, em um determinado momento, esse bloco ele sai e rola em direção
a vertente, ao fundo de vale, inclusive. Né? Aqui o movimento de desplacamento. Né? O que são corridas? São movimentos gravitacionais de massa de grandes dimensões, que se deslocam na forma de escoamento rápido. Metros por hora ou metros por segundo. Essa imagem, inclusive, alguns colegas comentaram. Né? Aqui vocês observam que foi feita a retirada dessa vegetação aqui. Então, com a retirada da vegetação, você já potencializa o evento, ou potencializa o risco. Né? E, doravante, da potencialização desse risco, vai se transformar no perigo. Perigo é uma coisa, risco é outra. Em todo esse material que desceu em costa abaixo, madeira, pequenos blocos de rocha, né? E graças a Deus nesse pedaço aqui não tinha pessoas nesse caso aí, ocupando essa área. Falei também desses blocos aqui, né? Seriam os debris flows, seriam as corridas de detritos, né? O fluxo de detritos. A movimentação, o fluxo da água é tão intenso que a capacidade de transporte dela consegue levar blocos maiores. Lógico, esses blocos já foram maiores no início do deslocamento. Com o contato um com o outro, eles foram diminuindo e tomando essa forma mais arredondada. Vocês podem observar que eles têm os cantos mais arredondados. Aqui a mesma imagem, outra imagem, porém no mesmo curso, na margem direita do Rio Rolante, no Rio Grande do Sul. Foi passado o vídeo. Tá? A litosfera, né, é o reflexo do equilíbrio móvel entre as forças geradas em processos endógenos e exógenos. Tá? Atualmente, a geomorfologia apresenta várias subdivisões, tá? Conforme está expresso no material de vocês. Entre uma delas é a geomorfologia estrutural, que ela trata especificamente da origem da evolução do relevo, através da relação entre as formas e estrutura. Aqui, de acordo com o Penteado, as grandes unidades estruturais do globo são, dentre os escudos antigos, as bacias sedimentares e as cadeias dobradas. Nesse mapa, né, desenvolvido, foi modificado lá de cassete, né, você tem as áreas cratônicas, que vêm lá do Paleozoico Médio, né, que elas estão distribuídas nessa região do Brasil, nessa área do território nacional. Você tem as bacias sedimentares, a bacia sedimentar do Amazonas, a bacia sedimentar do Parnaíba e a bacia sedimentar do Paraná. Os limites aproximados entre as áreas, e aqui as áreas cratônicas, né, que vêm desde o pré-cambriano superior, que nós temos aqui a plataforma amazônica e a plataforma do São Francisco. Aqui você tem a borda marginal esquerda do rio Amazonas, ou da planície amazônica, ou do cráton amazônico, que vocês vão encontrar na literatura, inclusive naquele texto do professor Royce, que vocês têm que entregar uma última atividade. Eu vou dar uma repassada sobre ele também, inclusive até para ajudá-los a formatar aquela atividade. Temos a geomorfologia climática, que é o segmento da geomorfologia que estuda a configuração da paisagem natural a partir do olhar sobre a ação da dinâmica externa, né? Sendo, portanto, fundamental para a compreensão do espaço geográfico dos fenômenos naturais. A geomorfologia costeira e submarina, que é o estudo das formas do relevo costeiro e submarino nos processos relacionados à dinâmica da transformação na borda. A geomorfologia continental, o relevo dos continentes, né, emersos e o seu processo de evolução.
A geomorfologia regional é o estudo da compartimentação geomorfológica em escala regional. Esse estudo da geomorfologia regional e essa compartimentação em escala levaram à produção de vários zoneamentos. E esse zoneamento nada mais é uma possibilidade de você conhecer a área ou a tua região. Tá? E dentro das técnicas, dos processos metodológicos e dos procedimentos. A geomorfologia aplicada, um conceito de geomorfologia a serviço das pesquisas e a gestão do território e do planejamento ambiental. O ordenamento territorial local, o ordenamento territorial no nível nacional. Quando eu falo de nível local, falo do nível do município. Né? Tem o objetivo específico da aplicabilidade de médio e curto. Um zoneamento na geomorfologia regional leva um determinado tempo. Você precisa de outros elementos para subsidiar a análise em si. Vamos falar agora um pouco sobre os processos endógenos e exógenos da elaboração. O relevo da Terra está em constante mudança, mas não percebemos porque essas mudanças em geral ocorrem muito lentamente. Como já comentamos anteriormente, não se processa num tempo de uma vida humana, mas em milhares e milhares de anos, no que chamamos de tempo geológico. As transformações do relevo dependem de dois processos. Os processos endógenos. Lembra que eu falei, falando neles? Né? Então, são os processos que atuam diretamente na questão do modelado. São fenômenos que ocorrem no interior da Terra, com movimentos de subida, afundamento e dobramento da parte da crosta, que causam modificações na superfície. Os processos endógenos podem formar montanhas, cordilheiras e depressões. Essa imagem está no material de vocês. Tá? Aqui nós temos os movimentos, tá, orogenéticos, tá, e a consequência desses movimentos. Então você são movimentos relativamente rápidos no tempo geológico, tá, que geram a elevação de rochas, formando montanhas, cordilheiras e depressões com falhamento e dobramento. Aqui você observa que você teve um rebaixamento desse bloco, o soerguimento desse e, logicamente, mais aqui ao lado, o rebaixamento. Esse rebaixamento ele é atuante das forças, as forças que estão nessa direção, principalmente nessa aqui também, e que fazem com que esse bloco deslize verticalmente e esse outro bloco, ou ao soerguimento dessa parte central. Uma força endógena, se pode falar aqui com a questão dos dobramentos. Os dobramentos também são importantes, principalmente na formação das montanhas e cordilheiras. Principalmente porque os dobramentos eles vão ocorrendo na parte interna da Terra, por forças internas, ou é a força endógena, tá? E ele vai modelando a parte de subsuperfície. Tá? Maria Alejandra pergunta, professor, relativamente rápido, quanto poderia ser? Em termos, Maria Alejandra, em termos mais direcionados de velocidade, essa modelagem ela ocorre, ela pode ocorrer em 10 mil anos, em 100 mil anos. Tempo geológico. Ela é bem mais, digamos assim, ela não é uma forma tão sutil, né, de se observar. Por exemplo, a cadeia de montanha, a Cordilheira Andina. A Cordilheira Andina, ela cresce ou soergue numa proporção de 5 centímetros ao ano. Então, é praticamente impossível você ter, né, essa atividade de mensuração ou da observação humana.
Aqui, os movimentos heterogenéticos. São movimentos já mais lentos, que resultam na elevação ou afundamento das áreas continentais, podendo apresentar um tipo de falhamento. Então, você tem aqui ou a descida desse bloco continental ou o soerguimento desse bloco continental. Para falar dessa questão do processo dos movimentos, do processo endógeno, e voltando que ele também produz dentro de forma de dentro para fora, principalmente em relação de uma cadeia de montanha, aqui eu estava falando da cadeia andina. Então você tem aqui esse quadro, esse bloco diagrama, sobre a evolução da paisagem lá no estado do Acre. Isso como foi proposto essa teoria a partir de 4 fases do modificado de Amaral 2007. Vocês observam que a placa de Nazca, ela começa a fazer um movimento, principalmente aqui na fase 1, até chegar aqui próximo dessa fase 2. O que é a fase 1? Que é a sedimentação da borda continental com a placa sul-americana. A fase 2 já começa o processo de compressão preliminar com o início do soerguimento. Então a placa de Nazca, por subducção, vai atrelando ou vai subduzindo a placa sul-americana na formação da cadeia andina. Na fase 3, já são a formação dos arcos de ilhas, ou a inversão do sentido geral da drenagem. Os grandes lagos secundários e a formação do lago Amazonas. Aqui você não tinha, nessa época, nesse tempo geológico, você não tinha a formação da bacia amazônica. Você pode observar que em determinado momento que o Oceano Atlântico ele dominava, ou ele passava por toda essa área. Com a fase da orogenia, ou a fase do processo de formação dessa cadeia de montanha, mais lentamente, já foi mudando, ou em determinado momento mais à frente, ele alterou o curso dessa rede de drenagem. Ou seja, você tinha um curso saindo de leste para oeste, hoje o rio Amazonas ele vai de oeste para leste. Então, a formação dos arcos aqui na fase 3. E você já consegue observar, dentro aqui no terceiro bloco, já a organização da rede de drenagem e uma pequena mancha já de vegetação sendo formada. Na fase 4, já é o clímax orogênico, a Cordilheira dos Andes, a formação Solimões, que seria a paisagem atual. Você já tem aqui os dobramentos, e essa cadeia forçando a placa de Nazca, colidindo com a placa sul-americana e soerguendo a cadeia andina. Você tem aqui uma outra área dentro da região, que seria a Serra do Divisor, que seria o pico mais alto que nós temos para aquela região. E aqui, teoricamente, é onde estaria localizado a capital do estado do Acre. Então, você tem a capital do estado do Acre, ela está lá na formação Solimões, e uma formação totalmente arenítica, por conta dessa sedimentação marinha, desses grandes pacotes de sedimentos que foram transportados por conta desse movimento que ocorreu em um determinado tempo, e aqui até hoje ocorre principalmente ainda a modelagem no relevo. Então você teve essa separação por conta do soerguimento da cadeia andina. Outra coisa, devido ao fato de que a geomorfologia ele apresenta esse amplo leque de temáticas, o geomorfólogo, que é o especialista da área,
Ele é obrigado a obter conhecimentos básicos lá na física, na química, na matemática, na estatística e na computação. Numa das atividades, na atividade, se eu não me engano, atividade 1 de vocês, tinha um texto para você ler, né? E lá dentro falava sobre a questão do uso das geotecnologias, do uso desse aporte, ou desses instrumentos, ou dessas ferramentas, né, dentro do sistema de informação geográfica, para ordenamento do território, para conhecimento de determinadas áreas, né, para que você consiga obter informações e dados mais precisos, para você ter como você gerenciar todas as informações, né, e, para tanto, você usa modelos matemáticos, estatísticos dentro do processo do sistema de computação. Bom, fazendo um paralelo agora, boa noite para todos que chegaram no início e boa noite para todos que chegaram agora, né? Mas, parabéns aí, firme e forte, 33 pessoas, né, aí no outro lado da tela. A moderna geomorfologia não aceita mais descrições quantitativas. Não se pode caracterizar uma vertente com simples adjetivos ou advérbios. Por exemplo, suavemente inclinada, fortemente inclinada. Existe um instrumental especializado para medidas de declives, altitude, distâncias, direções e métodos próprios para o levantamento e para cálculos de índices de formas de relações. Podem ser numericamente definidos as curvaturas, o grau de dissecação do relevo e a intensidade da drenagem e os tipos de vale. Grau de dissecação de relevo é simplesmente a evolução desse relevo, né? E essa intensidade da drenagem. Hoje você não tem uma drenagem, pode ter uma drenagem mais paralela, dendrítica, que isso a gente vai ver na sexta-feira, né? E os tipos de vales, especificamente. Para o geógrafo, né, o conhecimento da geomorfologia é a chave para a interpretação da paisagem geográfica. Toda pesquisa de campo necessariamente envolve um estudo das determinantes físicas do meio ambiente. Esse estudo baseia-se, em essência, no reconhecimento e na interpretação dos elementos que constituem e que atuam sobre a paisagem. A correta interpretação dos modelados, da sua reconstituição geocronológica, revela que a geologia, as estruturas, o clima e a riqueza, né, desses minerais e a atuação humana sobre a paisagem geográfica, no presente, no passado e no futuro. Conhecer o passado para entender o presente e para que você possa ter situações de gerenciamento no futuro. A geomorfologia estrutural foi, durante muitas décadas do século XX, a parte da geomorfologia que obteve maior atenção dos pesquisadores, mas atualmente vem recebendo um peso menor, né? Mas principalmente por conta que ela está muito voltada à geografia física. E dentro da geografia, infelizmente, existe um embate entre a física e a humana. Para mim, particularmente, ambas são sinérgicas ou se complementam. O importante ramo da geomorfologia analisa a participação da estrutura geológica na definição de alguns compartimentos de relevo, tá? Sobre dois aspectos. Ele examina os elementos fundamentais do arcabouço, estrutural, como, por exemplo, a constituição do globo terrestre, a estrutura dinâmica da crosta e as rochas e os grandes conjuntos estruturais. Em segundo lugar, volto para os aspectos mais exclusivamente geomorfológicos, tais como as diferenças litológicas, numa paisagem e seus efeitos morfológicos, no modelado do relevo, em litomassas específicas, no calcário, por exemplo, ou ainda as morfoestruturas em área de colisão das placas litosféricas.
Pierre Birot, né, considerava que a explicação do relevo terrestre reduzia-se a 2 princípios básicos. Toda região deprimida é composta por rochas tenras ou rebaixadas por esforços tectônicos. Toda região elevada se compõe de rochas mais resistentes ou foi levantada por processo tectônico. A Gisele é a nossa monitora, né? A monitora da disciplina, e ela postou ali. Então, colegas, estava aqui pesquisando a respeito do tipo de solo mais propício a deslizamento. Na serra, os solos rasos, como o neossolo e cambissolos, solos argilosos, como comentado, deslizamento é rotacional. Os cambissolos são os solos mais recentes, mais novos. E aqui nós temos, dentro desse contexto, a geometria das falhas, né, dentro do processo de ordem endógena. Temos uma falha vertical, né, onde que um bloco ele verticalmente colapsa. As falhas transcorrentes, aquela falha de San Andrés é uma falha transcorrente. Uma falha normal, onde um bloco desliza nesse plano de falha, né, verticalmente, para um caso no sentido vertical, e a falha inversa, quando um bloco se sobrepõe ao outro. Aqui nós temos uma falha vertical, né? Essa imagem é do Grand Canyon, né? O que é uma falha, né, vertical? Quando a movimentação foi essencialmente vertical, isto é, o plano de falha é vertical e o movimento também. Neste caso, não se pode estabelecer capa ou lapa. Vocês observarem, esta borda aqui dessa região ocorreu essa falha vertical. E os processos que ocorrem aqui nessa região, os processos erosivos, né, os processos de intemperismo e principalmente de desagregação desse material, ele vai se depositando aqui na base desse sopé dessa montanha, que é considerado, né, depósito de talos. Vocês podem observar aqui esse vale fluvial, né, e por toda essa região aqui também tem processos de toda ordem, né, processos de toda ordem. Aqui nós temos a identificação de uma falha inversa. É aquela em que o bloco de cima, que é chamado de capa, aparentemente se movimentou para cima em relação à lapa, né, que seria o bloco de baixo, ocorrendo uma espécie de encavalamento, conforme está aqui nessa imagem. Então você tem as forças agindo lateralmente e convergindo para que esse outro bloco que está deslocado possa, né, se elevar ou por seu erguimento. Então você tem aqui a escarpa de falha, o platô e as forças agindo em direções contrárias para provocar ou para formar esse tipo de situação. Vocês observam aqui, em um determinado momento, essa linha, tá, ela estava aqui com essa outra do mesmo lado. Esse movimento dessa falha inversa deslocou. Então, por exemplo, pela litologia das camadas, ou pela especificação das camadas, em um determinado momento, tá, essas camadas estavam na mesma direção. Hoje não estão mais. Uma falha normal é aquela que o movimento relativo aos blocos foi tal que o bloco de cima aparentemente se movimentou no sentido do mergulho. Observem aqui, você tem forças atuantes, agora as forças elas são direcionadas, são opostas, fazendo com que um bloco se desligue ou se desloque nesse plano de falha. Então você observa aqui que essa falha, dentro dessa composição dessa falha normal, olha onde foi parar esse outro enfileiramento aqui, esse outro acamamento, né,
Estava aqui, ó, e fui parar aqui nessa racha. André, vou responder a pergunta do André aqui. Professor, essas falhas não podem ter sido causadas por ação antrópica? Quando fico perto de uma área implodida, como é possível saber separar o tipo de transformação que a rocha sofreu? Aqui é por movimento endógeno. Tá? Não tem como, por exemplo, por uma ação ou por uma implosão, você ter um deslocamento tão abrupto quanto esse. E, teoricamente, não existe ação antrópica para fazer um deslocamento de um bloco dessa forma, ou nesta forma. Porque, teoricamente, André, elas ocorrem em todo o globo, não de forma todas ao mesmo tempo, mas de acordo com a relação das energias que vêm do interior da Terra. Não sei se vocês observaram, mas recentemente, ontem estava passando ainda sobre o Kilauea, né? Um vulcão ativo, dentre outros inúmeros vulcões ativos, né? O que aconteceu? A atividade vulcânica, ela também traz consequências, principalmente para os moradores da região, para as mudanças, principalmente por aquele derrame de lava vulcânica, que é totalmente perigoso, né? A Eliane está perguntando sobre a questão da epirogênese e da orogênese. Vamos ver aqui. Bom, então, André, tudo tranquilo, né? Sem muito. Então, Eliane, aqui você pode observar que, dentre esses processos, tá, vamos tomar por base essa falha normal. Essa falha normal, ela vem desse movimento da orogênese, ou seja, quando você tem forças, né? Deixa eu voltar aqui, que eu acho que aqui. Quando você tem forças, né, que atuam em várias direções, principalmente forças de ordem vertical e essas forças aqui longitudinais, né? Então, você observando aqui, por conta dessa questão de forças totalmente contrárias, o que é que na citação anterior o Jean Biro falou? Em determinadas situações do relevo, existem áreas mais tenras, ou seja, mais suscetíveis a um tipo de pressão. Ou seja, ou a pressão ou a compressão, né, fazem com que elas se desloquem. Ou ela vai se deslocar para cima, né, vai ter o seu erguimento, ou ela vai cair, né, ou vai ficar no fundo, conforme naquela outra imagem anterior que eu mostrei lá dos movimentos orogenéticos. Dentre os movimentos epirogenéticos, né, que já falam que eles são um pouco mais lentos, né, principalmente na questão isostática, né, da plataforma. Principalmente, não é porque o oceano elevou, né, a sua área de abrangência e cobriu a plataforma continental. Não. A relação isostática no contexto geral, tá, ela tende a ter flutuações, como falei anteriormente, em uma outra área, principalmente, tá, ela vai ter, em outras várias, ela vai ter essa flutuação. Por exemplo, quando voltar aqui para a questão do Kilauea. Quando se imagina que toda essa pressão, as lavas vulcânicas, os gases tóxicos, estão
no interior da Terra. Então a Terra está aqui, naquele outro contexto, tá? Produzindo energia. E essa energia ela tem que sair. Ela vai sair pelo esse vulcão, Kilauea, por exemplo, ou ela pode sair no fundo do mar, tá? Nas erupções vulcânicas que existem também na crosta oceânica, no fundo da crosta. E ela vai, logicamente, dinamizar e pode, inclusive, tá? Pode, inclusive, causar outros problemas se essa erupção for bem mais próxima da borda ou bem mais próxima da crosta oceânica. Tá? Aqui da falha normal. Da falha transcorrente, o nome já diz, né? As falhas, elas lateralmente, elas colidem e se deslocam, tá? Conforme aqui nesse bloco de diagrama. E aqui diz que quando você verifica apenas deslocamento horizontal dos blocos rochosos. Observem aqui, nessa plantação, nessa área. Em um determinado momento, o enfileiramento das árvores modificou. Tá? Ou seja, o que aconteceu aqui? Uma falha transcorrente. Aqui nessa linha de trem, a linha férrea aqui, não se constroem linhas férreas com esse ângulo, principalmente de curva, né, muito próximos. Tá? Não tem. Tá? Então você tem aqui você teve aqui uma pequena falha, uma pequena ação endógena, em que ela modificou essa parte da superfície. E voltando aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui eu queria tratar com vocês a respeito dessa atividade, da terceira atividade. E lá pede que vocês elaborem um texto, né, de 20 linhas, né, e que vocês façam um paradoxo ou uma comparação simplificada entre as questões do relevo na região norte e na região sul, considerando o material enviado. Tá? Então, o que é que eu sugeriria para vocês? Tá? Que isso fosse feito a partir de uma pergunta. Tá? Eu elaborei aqui uma pergunta e que vocês também podem elaborar a pergunta de vocês para construir essa pequena situação dissertativa de 20 linhas. Então, no texto do professor Ross, né, o que vocês podem, inclusive eu vou deixar aqui, vocês podem até anotar, se for o caso, se desejarem. No texto do professor Ross, ele trata do processo da evolução, né, de como foi feito, ou de como foi concebido a questão, principalmente, né, dessa classificação regional do relevo no Brasil. Ela vem desde Alexander von Humboldt, passando por outros, né? Passou pelo professor Haroldo de Azevedo, por Aziz Absaber, e até chegar aqui nas mãos do professor Ross. Então, o que dentro do texto vocês poderiam contemplar dentro das 20 linhas de vocês de uma forma... Isso pode ser mais. Se você desejar escrever mais que 20 linhas, não tem problema. Tá? Seria o objetivo principal para essa nova classificação. O que norteou, o que causou, o que veio, digamos assim, vamos fazer uma nova classificação do relevo brasileiro. Tá? Destacar a evolução das pesquisas realizadas. Eu coloquei das pesquisas, apaguei ali, desculpa. Das pesquisas realizadas no Brasil. Principalmente o texto do professor Ross é muito rico porque ele conta essa evolução desse quadro.
das pesquisas que foram realizadas, ou em quais momentos essas pesquisas foram realizadas. Outra situação também seria o projeto Radam Brasil. A pergunta: qual a contribuição do uso das geotecnologias para o conhecimento de recursos naturais do relevo brasileiro? Vocês tiveram outro texto que também conversa com o texto do professor Royce, que foi o texto da atividade anterior. Né? E quais as principais unidades encontradas na região norte e na região sul? Esse mapa ele especifica bem. Existem outros mapas. Dentro do material do professor Royce, você tem também um outro mapa, já detalhando, e existem outros mapas também no IBGE. Acesse lá ibge.gov.br e você vai ter outros mapas. Hoje eu baixei um atlas, tá? Que está inclusive de download e está livre para fazer essa baixa, para que vocês possam também utilizá-lo. Tá? Eu vou aqui eu não tenho, eu tenho em casa, eu baixei o link, eu vou postar o link na mensagem para todos receberem, acessarem o link e baixarem o material, tá? Porque ele é um material um pouco maior e talvez não seja possível postar, tá? Então, voltando aqui, então vocês podem fazer o texto das 20 linhas, né, a dissertação, né, identificando ali o objetivo principal, né, destacando a evolução, né, das pesquisas no Brasil, o projeto Radam Brasil, né, que é o projeto de radargrametria, né, foi muito importante, principalmente porque são inúmeros volumes, né, e que foram, logicamente, compilados. Logicamente, não seria, digamos assim, você não seria tão simples ou tão rápido você fazer a leitura total de um volume daquele. Mas existem outros trabalhos que foram publicados que você também pode usar esse trabalho, né, para consubstanciar ou para subsidiar o teu texto, sem problema. Tá? Como eu falei para vocês, daqui a pouco começa a parte da atividade. Tá? Desta parte aqui, né, nós ainda vamos ter na outra aula, na sexta-feira, na outra web, a parte um pouco sobre a geomorfologia fluvial e outros elementos que não foram tocados aqui, principalmente para tentar fechar as 3 unidades. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá. E eu ia começar a falar de processos exógenos. Só que os processos exógenos eu vou começar lá na aula da sexta-feira, na web da sexta-feira. Vamos voltar um pouco aqui. Bom, primeiro eu quero perguntar para vocês, ficou clara a questão da atividade? Sim ou não? Vocês podem postar aqui vou dar um feedback, você não, quer que eu explique novamente? Explico novamente, porque essa solicitação ela foi feita por uma aluna, e eu falei, não, eu vou tocar nesse assunto, né? Eu vou tocar nesse assunto simplesmente para deixá-los, para tirar qualquer dúvida. Eliane, se puder repetir, então vamos lá. Então vou fazer novamente.
Dentro daquela última atividade, vocês devem fazer um texto dissertativo, vocês têm principalmente partir do princípio da leitura do material do professor Ross. Lá dentro do texto, né, contempla, né, o objetivo, a evolução das pesquisas, a questão do projeto Radan Brasil e a pergunta que nós podemos fazer, o que eu faço aqui, que é a contribuição do uso dessa geotecnologia do conhecimento dos recursos naturais no relevo brasileiro. E, para finalizar, as principais unidades encontradas na região norte e sul. Você tem aí 4 itens para você desenvolver em 20 linhas. Tudo bem? Eliane, tudo ok? Cristiane? Alguém mais precisa de mais alguma outra explicação bem mais compreendida? Tá? E só reforçando, na sexta-feira, nós vamos fazer a nossa última web. Ela começa às 19 horas. Tá? E eu vou tentar, logo depois de terminar a web, já postar esse material para vocês. Tá? E qualquer coisa eu estou à disposição pela plataforma. Tá? Vocês têm o meu e-mail. Algumas pessoas já me acionaram, inclusive, pelo Zap. Mas o que eu respondi para você no Zap, eu respondi na mensagem também. Tá? Luiz, talvez seja de 19 às 21. Vamos tentar esgotar principalmente... Antônio, os slides ainda não foram postados. Eu estou formatando os slides, colocando as bases, as referências, tudo direitinho, para que eu possa postá-los logo depois da última web. Tá? Vocês não vão ficar sem esse slide, muito pelo contrário. Faço questão de compartilhar com vocês. Aviso a todos, e a Crisline também, que não vai ter atividade, né, após a web. Eu gostaria de contar com a presença de vocês aqui na web, independente, para que isso não fique de uma forma, por exemplo, eu só vou participar da web se tiver atividade, porque eu vou fazer atividade e vou ganhar nota. E a nossa troca de informações. Né? Eu costumo dizer, eu não sou o dono da verdade, eu não conheço, não tenho conhecimento 200% a respeito, principalmente dessa questão da geomorfologia, que ela é muito dinâmica. Todo dia tem um fato novo, né? Todo dia tem um fato novo. E essa atividade, e principalmente a geomorfologia, por ser esse dinamismo, você tem que estudar. E o que eu estudei hoje, né, praticamente já tem uma rotatividade nisso aqui tudo. Né? Marlene, eu não sei porquê, mas eu também. Tá? Todo respeito, é claro. Então, tudo certo? Então, vocês têm aí 15 minutos para ir tomar um café, fazer um lanche, né? E às 20h30 inicia a web de vocês. E já vai estar ligada. Eu quero fazer um breve comentário e deixar registrado que a colega de vocês, a Eliane, Netébica, dia 10, ela vai fazer a defesa da dissertação dela, aqui na UEPG. E como eu falei para ela, né? Cadê a Eliane? Dá um alô aí, Eliane. Como eu falei para ela, eu vou estar na primeira fila. Nós estudamos juntos aqui na UEPG, foi na mesma turma, né? E a Eliane, a partir desses 2 anos de muita pesquisa sobre patrimônio ferroviário, ela vai apresentar os resultados dela, né, agora na quinta-feira. Né? Peço a todos que desejem boa sorte, assim como eu aqui, nesse exato momento, quero deixar registrado
a minha desejo de boa sorte a Eliane, né? E que ela faça uma boa defesa. E nós vamos ter aqui mais uma mestre, né, em Geografia na Universidade Federal do Acre, aqui na Universidade Federal, Universidade Estadual, né, de Ponta Grossa, dentro do nosso programa, dentro do programa aqui de mestrado e doutorado. E que no futuro, né, em breve, e após vocês terminarem essa jornada, vocês possam também se candidatar do processo seletivo aqui no mestrado. Seria muito bom encontrá-los. Tá? Eliane, isso aí é o mínimo que eu posso fazer por você. Você sabe que eu estou aqui torcendo para vocês. Eu vou estar lá na primeira fila, tá? Não tenha dúvida. Então, gente, boa sorte para vocês aí. Vai dar tempo para ir tomar uma água, fazer um lanche, tá? E voltar. 20h30 vai estar liberado para vocês. Tudo bem? Então, boa noite, né? Quem foi que falou nós na final do ano? Boa noite para vocês, uma boa prova. São 4 perguntinhas, tá muito tranquilo, tá? Dá para responder de olho fechado, tá? Não tem pegadinha, tá? É uma coisa bem objetiva, ou é ou não é. E vocês vão ter, logicamente, aí o tempo necessário até para observar outras coisas também. Acerta? Então, boa noite a todos, boa prova e até sexta-feira, 19 horas. Tá? Um abraço.